maio, eu sou Ana Carolina Zitschlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Eu esqueci de novo o slogan. Bom dia, pessoal. Bom dia. Mais uma vez eu esqueci o slogan. Eu fico me distraindo, eu começo a falar e aí eu penso em outras coisas e eu esqueço dele. Mas se você chegou até aqui, você já sabe sobre o que a gente vai falar. Notícias de economia e de negócios. Agora eu consegui lembrar. E hoje, especificamente, eu vou te contar aí tudo sobre a saída do agora ex-CEO da Petrobras, o Jean Paul Prats, e da nova indicada para assumir o lugar dele. Ontem, na finaleira aí da gravação do episódio, saiu essa notícia, então demos aqui esse breaking news, mas agora já temos um desenrolar. A Petrobras que perdeu aí quase 30 bilhões de reais em valor de mercado após o anúncio da saída dele. A gente também vai falar sobre como o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que mudança no cenário justifica a redução do ritmo de cortes de juros. A gente já está numa toada de política monetária, né? Fazia tempo que não ficávamos falando bastante sobre isso, mas é porque o discurso do nosso Banco Central mudou um pouquinho nessa última reunião. E falando em política monetária, a gente vai falar dos nossos vizinhos, hermanos. A Argentina cortou os juros pela sexta vez para 40% com desaceleração da inflação. Para você ficar por dentro de todas as notícias, já sabe, é só seguir a Bloomberg Linha em todas as redes sociais, lá no Instagram. A gente faz vídeos divertidinhos para te explicar sobre todos esses conceitos econômicos e também os bastidores do mercado e de negócios. E você também pode se inscrever no grupo do Zap Zap para receber as suas informações diretamente por lá. Vamos às notícias. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva demitiu Jean Paul Prats, o CEO da Petrobras, após uma disputa sobre o pagamento de dividendos. A Petrobras disse em um comunicado, o comunicado que eu li aqui na noite de terça-feira, que Prats deve renunciar oficialmente em uma próxima reunião do Conselho de Administração. A estatal confirmou que o Ministério de Minas e Energia propôs o nome de Magna Chambriard, ex-chefe da ANP, Agência Reguladora de Petróleo e Gás aqui do Brasil, para substituir o Prats como CEO, uma indicação do presidente Lula. As ações da Petrobras despencaram nesta quarta-feira, levando aí junto o Ibovespa. Inclusive, a negociação das ações chegou a ser travada no Ibovespa por conta desta queda. No momento em que eu estou gravando este podcast, o mercado ainda não fechou, então a Petrobras ainda está negociando. E deixa eu ver quanto que ela está caindo neste momento. 5,77% os papéis preferenciais da Petrobras caem 5,74% agora, neste momento, e deve fechar por aí neste campo. Pois muito bem, a saída de Prats põe fim a meses de especulações de que os seus dias à frente da Petrobras estavam contados. As tensões aumentaram no início deste ano, quando ele se recusou a se alinhar com os membros do conselho nomeados pelo governo, que votaram para reter o pagamento de dividendos extraordinários de bilhões de reais aos acionistas que estavam acostumados com retornos constantes. A gente já vinha falando um pouquinho aí sobre esse desgaste do Prats nos últimos meses, o famoso fritação, e agora oficializamos aí a saída dele. E quem é a possível, e provável substituta, ela ainda não foi aprovada aí pelo conselho, ela precisa ganhar essa chancela, mas a indicada é Magna Chambriard. Ela é uma engenheira que fez carreira na estatal em 1980 e que trabalhou na Petrobras por 22 anos antes de se mudar para a Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, a ANP. Ela foi nomeada chefe da agência pela ex-presidente Dilma Rousseff em 2012 e ocupou o cargo até 2016. Assim como Prats, Chambriard fez parte da equipe de transição de Lula para a área de energia em 2022. Naquela época, ela já havia sido identificada como uma possível candidata para o cargo principal da Petrobras. A ex-chefe da ANP defendeu a necessidade do Brasil explorar petróleo em novas áreas, incluindo a margem equatorial e a bacia de Pelotas. Segundo ela, em uma entrevista à Bloomberg News em dezembro do ano passado, abre aspas, o boom do pré-sal acabou. É hora de buscar novas fronteiras para que o Brasil continue produzindo petróleo. Fecha aspas. Chambriard também apoia mais investimentos no refino de petróleo doméstico e quer ver mais commodities processadas no Brasil em vez de exportadas como matérias-primas. A demissão de Prats marca uma deterioração na governança da Petrobras e a missão de Chambriard não será fácil, segundo o Citigroup em uma nota. Ela, abre aspas, agora para o Citigroup, chega com a pressão de cumprir o plano de investimentos e acelerar a expansão de CAPEX da Petrobras, fecha aspas. CAPEX é o valor de investimento que uma empresa
coloca na sua estrutura. Isso pode resultar em pagamentos de dividendos menores, segundo o banco americano. E por que as ações da Petrobras tiveram essa queda robusta no dia de hoje? Isso aconteceu já algumas vezes quando a Petrobras tem uma troca de comando como esta. É que a demissão do Prates pode aumentar a preocupação de que a petroleira, com sede no Rio, esteja sob crescente pressão do Partido dos Trabalhadores, o PT, no poder, para ajudar a reativar a indústria brasileira e criar emprego às custas dos acionistas. O drama dos dividendos chocou investidores que o viram como um sinal de crescente interferência política na principal nação produtora de petróleo aqui da América Latina. Depois de semanas de debate, a Petrobras acabou aprovando o retorno de metade do seu caixa disponível aos investidores, por meio de um dividendo especial, conforme a diretoria executiva de Prates havia inicialmente proposto. O governo é o maior acionista da estatal e os dividendos ajudaram a compensar um déficit fiscal em um momento de aumento de gastos. Prates disse à diretoria executiva antes do anúncio oficial que Lula havia pedido sua posição de volta. Em uma mensagem vista pela Bloomberg News, ele disse que a sua missão foi prematuramente interrompida, atribuindo a culpa a Alexandre Silveira, que é o ministro de Minas e Energia, e Rui Costa, que é o chefe de gabinete de Lula, com quem ele havia se desentendido. Ex-senador pelo PT, com histórico de atuação na indústria do petróleo, Prates se tornou diretor-presidente em janeiro de 2023, pouco depois de Lula reassumir a presidência. A Petrobras teve 6 CEOs, incluindo interinos, de 2019, no início do governo de Jair Bolsonaro, até a nomeação de Prates. Sob sua liderança, a Petrobras mudou de direção e interrompeu a venda de ativos. Buscou proteger os consumidores de flutuações acentuadas nos preços globais do petróleo e destinou bilhões de dólares para investimentos em transição energética. Recentemente, a empresa aumentou o orçamento do seu plano de negócios de 5 anos para 102 bilhões de dólares, seu maior plano de gastos desde 2015. O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, justificou sua decisão de alterar o guidance escrito da instituição sobre as taxas de juros durante um discurso público, um dia após outro membro do Conselho, Paulo Pichetti, diretor de Assuntos Internacionais, dizer que tal movimento deveria ter sido discutido com todo o Conselho e comunicado por canais mais formais. No episódio de ontem, te expliquei o que é guidance e também falamos aí sobre esta discordância entre um grupo de diretores do Banco Central e um outro grupo de diretores do Banco Central, que fez com que a decisão da taxa de juros da última reunião fosse aí para um corte de 0,25 contra a opinião de outros 4 membros que queriam um corte de 0,50. Os 5 membros que votaram por 0,25 ganharam e foi essa a decisão deles. Pois muito bem, Roberto Campos Neto, o RCN, deixou claro durante um discurso em Washington no mês passado que o BC poderia não fazer o corte adicional de 0,5 ponto percentual que havia sido sinalizado anteriormente em comunicados, abrindo espaço para redução menor de 0,25 ponto, assim como foi realizado pelo Copom na semana passada. Segundo ele, em Brasília, nesta quarta-feira, abre aspas, a compreensão da maioria do Conselho foi clara. Houve mudanças relevantes e precisamos responder com uma mudança de ritmo. Fecha aspas. Ele citou a piora do cenário de inflação e outros desafios para o ciclo de corte de juros. Mais uma vez, abre aspas para ele. Nosso debate foi técnico e todos os argumentos foram ouvidos. Fecha aspas. Ele leu isso de um pedaço de papel, mas saindo do roteiro dos comentários preparados para um seminário econômico organizado pelo BC. Diz aqui a Bloomberg News que acompanhou esta fala do Roberto Campos Neto. Ele liderou a maioria dos membros do Copom nessa decisão de cortar a taxa básica de juros em 0,25% para 10,50% ao ano. No entanto, os 4 membros do Conselho, que foram justamente nomeados pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva, preferiram um 7º corte consecutivo de 0,50%, como o BC tinha sinalizado anteriormente. A decisão expôs essa divisão e fez os ativos brasileiros despencarem, à medida que os investidores avaliavam a tolerância da autoridade monetária à inflação, uma vez que Lula vai ter que nomear 2 novos diretores, além do presidente do Banco Central neste ano. O Paulo Pichetti, um dos 4 indicados pelo Lula para o Conselho, disse na terça-feira que o BC deve aderir às comunicações formais com os mercados e investidores e acrescentou que os comentários de Campos Neto em Washington não foram totalmente discutidos entre os membros do Conselho. Segundo ele, em uma entrevista à Bloomberg News, abre aspas, essa comunicação do presidente aconteceu em um evento e, honestamente, não sei se ele tinha o objetivo e a intenção de tornar uma orientação, mas acabou sendo o caso. Fecha aspas.
O diretor de política monetária do banco, Gabriel Galípolo, disse em um evento separado nesta quarta-feira que não foi consultado antes do discurso de Campos Neto em Washington. Ainda assim, ele disse não ter problemas com os comentários que o chefe do Banco Central fez naquele momento. Abre aspas para o Galípolo. Quero apoiar o discurso de Campos Neto de hoje mais cedo. O Banco Central tem o trabalho e a obrigação de manter as taxas de juros em um nível suficientemente restritivo pelo período necessário para fazer a inflação desacelerar para a meta. Fecha aspas. Se eu tivesse aqui o controle da mesa do ratinho... mas eu vou colocar mesmo. Cadê? YouTube. Rapaz, ratinho. Você que chegou hoje não tá entendendo nada, né? É assim que eu leio uma notícia de discordâncias dentro do Banco Central brasileiro. Campos Neto argumentou que um mercado de trabalho mais forte implica riscos para a inflação de serviços, enquanto os preços dos alimentos podem subir. Além disso, as condições financeiras globais permanecem apertadas, com incertezas em torno dos preços do petróleo. Houve também uma percepção clara da perda de credibilidade nas metas fiscais do país, segundo ele, depois que a equipe econômica de Lula enfraqueceu a sua meta fiscal para o próximo ano. Diz ele, abre aspas, mais uma vez, isso também foi amplamente discutido, fecha aspas. O Copom, que é o Comitê de Política Monetária do Banco Central, disse ele, debateu a importância de reduzir as estimativas para aumentos futuros nos preços ao consumidor, que estão 1,5 ponto acima da meta de 3% do banco há quase um ano, e recentemente pioraram. O Pichetti afirmou que o banco está 100% comprometido em trazer a inflação para o centro da meta, mas Campos Neto enfatizou a importância de atingir a meta. Abre aspas, mais uma vez. Discutimos a extrema relevância das expectativas de inflação. Na verdade, em um debate de política monetária, nem deveríamos falar sobre o centro da nossa faixa de tolerância. Nosso objetivo é 3%, e é isso que precisamos alcançar. Fecha aspas. Tretas e mais tretas no Brasil baronil econômico dessa semana, hein? Para a grande alegria dos fãs aí de negócios e política monetária. É disso que a gente gosta. E agora, pulando para os nossos vizinhos argentinos, a Argentina reduziu a sua taxa de juros de referência pela 6ª vez durante o mandato do presidente Javier Milei, com o seu governo vendo a inflação diminuir enquanto encolhe o balanço do Banco Central. A autoridade monetária reduziu a taxa de 50% para 40%. Lembrando aí que o Brasil está com uma taxa de 10,5% ao ano. Isso porque lá na Argentina a inflação segue torando o pau. De acordo, eu posso falar isso no podcast? Acho que não, né? Foi mal. De acordo com um comunicado publicado em seu site na noite de terça-feira. Os custos de empréstimos agora caíram de uma alta de 133% em dezembro passado. A inflação mensal na Argentina diminuiu desde que Milei assumiu o cargo em 10 de dezembro, caindo para 8,8% em abril, de 26% em dezembro. A equipe econômica do mandatário vê a tendência continuando, prevendo que os aumentos de preços ao consumidor caiam para 3,8% até setembro, de acordo com uma apresentação vista pela Bloomberg News. E isso aí, em comparação, então o governo está esperando, segundo a Bloomberg News, uma inflação de 3,8% até setembro. Mas o mercado espera 5,8%. Então, uma diferença aí de 2% entre o que os analistas esperam e o que o governo está falando que pode chegar em setembro. A inflação anual segue alta, ela segue em 289% em abril. Então, a equipe econômica aí vendo uma possível queda de 289% para 3,8% até setembro, o mercado esperando que essa queda seja para 5,8%. Além de reduzir a sua taxa-chave, o Banco Central também disse em um outro comunicado de imprensa que vai intervir a seu critério no mercado secundário de títulos, sem considerar a margem de preço de 2% estabelecida pela regulamentação atual. Na segunda-feira, agora, a equipe do Fundo Monetário Internacional, FMI, aprovou a 8ª revisão do programa de 44 bilhões de dólares da Argentina. Se aprovado pelo Conselho Executivo do FMI, esse movimento daria ao país cerca de 800 milhões de dólares de espaço para honrar pagamentos de dívida ao credor sediado em Washington. Embora a política monetária de Milei vá contra a recomendação ortodoxa do FMI para taxas reais positivas, os funcionários esperam que custos de empréstimos mais baixos permitam que o Banco Central limpe o seu balanço altamente endividado e absorva a liquidez excessiva como etapas-chave antes de levantar os controles de capital. Chegamos ao fim deste episódio e você sempre pode deixar seu comentário, sua pergunta, sua crítica, seu recado
pro seu amante lá na seção de comentários, como, por exemplo, o Simo Sky, que ontem falamos aí sobre ansiedade climática e sobre a previsão dos cientistas de que o próximo verão deve ser o mais quente da história, dizendo que o que mais me assusta na mudança climática é saber que ainda preciso continuar trabalhando. É um ótimo ponto. E Rondinelli pode também dar um exemplo aí pra vocês, falando que descobriu o podcast por acaso e agora virou rotina ouvir todas as manhãs. Fico muito feliz, Rondinelli, pela sua presença, seja muito bem-vindo. No mais, pessoal, até amanhã. Até amanhã. Se cuidem.